Vossa Excelência pode ocupar a tribuna. Senhor presidente, muito obrigado. Queridos pares, senadores, senadoras, deputados, deputadas presentes, senhoras e senhores, eu venho à tribuna hoje, presidente, em decorrência de um fato lamentável que foi divulgado hoje, em decorrência de uma operação realizada contra uma organização criminosa. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e aqui tomo a liberdade de render os meus agradecimentos explícitos ao Ministério Público de São Paulo, tanto ao Procurador-Geral Mário Sarrubo, mas igualmente o promotor Lincoln Gaíca, de que havia um plano, um planejamento do PCC para cometer ataques contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presidente, inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter dado essa atenção, em especial aqui a Polícia Legislativa do Senado e a Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado aí com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente aos secretários de Segurança Pública, o capitão Derrite, de São Paulo, coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, o governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informada dos fatos, e que efetuou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e, igualmente, mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente, e a ilustrar o perigo que vem a ser o crime organizado. Desde 2016, 3 policiais penitenciários federais foram assassinados de ordens vindo dentro do presídio, antes que nós cortássemos essas comunicações. Eu vou tomar a liberdade de mencionar o nome dos 3, Alex Bellarmino, Henri Charles, e também uma psicóloga que atendia lá o Penitenciário Federal de Catanduvas, a Melícia Almeida. Todas foram lamentavelmente assassinadas por ordem do PCC. Um registro também especial aqui a 3 bravos magistrados, juízes, que foram assassinados historicamente também pelo combate ao crime organizado. Temos aqui Antônio Machado Dias, juiz de execução do Estado de São Paulo, Alexandre Martins, juiz estadual do Espírito Santo,
Patrícia Scioli, juíza estadual do Rio de Janeiro. Presidente, eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil, no Rio Grande do Norte, ataques que, na verdade, têm características terroristas, não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moro, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro, e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Eu gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metralhadora. Se eles têm uma metralhadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis para proteger não só as autoridades, mas os cidadãos. Tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto, e protocolei hoje, e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares, e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente, que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo a Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente, que as condenações, as penas desses processos sejam iniciadas em Presídio Federal de Segurança Máxima, que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles é o fim da linha, porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo, que não seja monitorada. E até por isso que existe esse movimento de retaliação, porque os maiores líderes do crime organizado no país hoje se encontram recolhidos
em presídios federais de segurança máxima. Boa parte. Senador Sérgio Moro, eu peço apenas, se Vossa Excelência puder, concluir o seu pronunciamento e daria a palavra pela ordem àqueles que desejem se pronunciar em relação a esse tema. Eu Mas só é porque pediria... já o tempo terminou, não é possível mais uma parte. Mas Vossa Excelência pode concluir com calma e, na sequência, daria a palavra ao senador Magno Malta. Eu pediria um pouco só de tempo adicional, dado a delicadeza desse assunto, que foge ao ordinário. Claro que aqui são discutidos muitos temas importantes, mas pediria apenas para poder me estender um pouquinho mais. Presidente, que é um diplomata, é um homem equilibrado, eu acho que o assunto de hoje talvez não tenha nada mais importante do que a ameaça do crime organizado a um senador da República. Então, em função disso, que seja permitido a interlocução entre nós e o senador, porque além, não interrompendo, mas a gente pode contribuir para aprofundar um pouco esse debate, se ele puder dar a parte a mim, ao Flávio, a quem está inscrito. Acho que isso enriquecerá, pode enriquecer o depoimento. Eu acolho a sugestão do senador Márcio Bittar, especialmente em função da excepcionalidade, da peculiaridade, da gravidade dessa situação de hoje, sobre a qual eu vou me pronunciar ao final do pronunciamento do senador Sérgio Moro, de modo que fica acatada a sugestão do senador Márcio Bittar. O senador Sérgio Moro, então, permitir os apartes. O primeiro aparte pedido foi pelo senador Magno Malta. Com a palavra. Senador Sérgio Moro. A gravidade desse tema e desse momento em que vive esse ser humano é tão grande que essa sessão certamente demorará para começar a votação, porque todos, entendo, devem pedir pela ordem e não há nenhuma discordância e nós precisamos mais que solidariedade a Moro e a sua esposa, que ali está, seus filhos. Nós temos que relembrar o bem que você fez a esse país, enquanto juiz. Não dá para tapar o sol com a peneira. De forma corajosa, você expôs as feridas, a podridão das vísceras do escuro da política brasileira. A notícia é que o crime organizado, numa investigação da Polícia Federal, descobre que estavam preparando um plano para matar o Moro, ou o plano está preparado, e o promotor do caso. Isso vale para qualquer um de nós, porque o grande líder que recebeu o seu presente, ainda esse ano, ao ser transferido de um presídio de segurança máxima para Papuda, em Brasília, Marcola, que não é o fundador do PCC, do PCC, porque o fundador é o Geleão, que eu ouvi na CPI do narcotráfico, ele é herdeiro do Geleão. Os diálogos cabulosos que foram proibidos no processo eleitoral já apontavam para o fato de que Vossa Excelência seria um alvo. Eu quero fazer um desenho por adiante. O juiz hoje da Lava Jato, a prisão do Youssef no litoral, eu tenho quase que consciência de 100%, que por conta de Youssef ter feito uma delação no advento do Banestado, uma CPI proposta pelo PSDB, presidida pelo senador Antero do Mato Grosso, eu era membro daquela CPI e saí dela dizendo, vou sair porque no final vão ser presas as sacoleiras do Paraguai. Ele não cumpriu, foi preso novamente por Vossa Excelência, foi delator, revelou as vísceras e agora ele é preso novamente. Advirto os senhores que a narrativa seguinte será o fim da Lava Jato. Só um minuto, senhor presidente. O fim da Lava Jato. Com essa prisão, não há nada que não esteja orquestrado
Nada. Vejam bem, a organização criminosa se prepara e tem um plano para matar Sérgio Moro. Por que matar Sérgio Moro? As organizações criminosas odiavam Jair Bolsonaro. Os diálogos cabulosos, proibidos, dizia que quando você era ministro da Justiça, há dificuldade nas visitas íntimas e as coisas ficaram piores. Nesse momento, há que se revelar as vísceras de tudo isso. E nós não podemos esquecer que aqueles que depedraram esse país, que cometeram um crime de lesa pátria, ou seja, os irmãos Batista, esses estão soltos. Não cometeram nenhum tipo de crime antidemocrático, crime de lesa pátria. Estão soltos e estão até numa caravana agora para a China, honrados como homens dignos que nenhum crime tenha cometido contra essa nação. Eu quero para além de dizer, minha solidariedade, Moro, minha solidariedade, Rosângela, seus filhos, dizer que Vossa Excelência está certo. Glamorizar bandido, desarmar a sociedade. Bandido continua armado e bem armado. Todos nós aqui, senhores senadores, corremos o risco de sofrermos um sequestro, nossa família, nossos filhos, porque no momento em que vive essa nação, nós estamos à deriva na segurança pública. A sua palavra, e eu quando você disse, se eles vêm com a faca, vamos com o revólver. Se eles vier com o revólver, vamos com a metralhadora. Se vier com a metralhadora, vamos com o urutu, não é? Porque o general Girão, o nosso general Mourão ensinou ontem que não tem tanque. Tanque é de lavar roupa, né? Então não tem tanque, é um urutu, é um caveirão. Aí o senhor fala de forma figurada, porque já sabe que vai ter narrativa. O Moro glamorizou na sua defesa as armas, mas a arma não mata, quem mata é o homem. A arma é um direito do cidadão para guardar a sua família, para guardar os seus bens e o seu patrimônio. Moro, que Deus guarde a sua vida. Aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode. E a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Então que ele lhe proteja, que ele proteja a sua esposa, todos os seus e aqueles que estão em volta de você e todos aqueles que estão nesse país. Minha solidariedade, meu abraço e verdade na sua palavra. Concedo, se o senador Sérgio Moro me permite, tem uma lista aqui de apartes, então eu vou seguir na sequência dos apartes, daria a palavra a Vossa Excelência para concluir. Quantos são? Ah, um bocado, viu, Moro? São 10. Talvez senador só... Márcio, eu só peço, se puder a gente ter o bom senso, apenas numa parte mais assim, objetiva. Eu pudesse até concluir, abrimos a parte e daí eu posso... Não? Eventualmente a sua... Vai ter que ficar em pé, senador Sérgio Moro, aguardando os apartes. Eu tentei salvá-lo desse sacrifício, mas o senador Márcio Bittar fez essa questão justamente para que Vossa Excelência possa fazer, ao final dos apartes, um pronunciamento até de agradecimento, eventualmente. Senador Márcio Bittar. É porque, colega Sérgio Moro, no nossos apartes pode suscitar lembranças e argumentos que vão enriquecer mais ainda esse momento. Mas, presidente, eu represento Vossa Excelência como ministro, esteve conosco lá no Acre. Eu ando estarrecido, percorrendo o meu estado, que faz divisa com 2 dos 3 maiores produtores de cocaína do país, porque a impressão que eu tenho agora, nesses últimos tempos, é que a ideia inicial de que o Estado brasileiro ia combater, ia dar conta das facções, parece que foi embora. Há como que um acordo de convivência com o crime organizado. Eu lhe dizia ali no particular, eu escutei o relato de uma avó, presidente, que dizia o seguinte: quem está comprando o meu remédio é o meu neto e tira do contrabando de arma e de droga. Olha a tragédia que assola o país e a audácia dessas organizações. Vossa Excelência está sendo ameaçado pelo que fez na vida.
pelo que fez na vida como juiz, ao lado da lei, como fez abandonando uma carreira que dá estabilidade para se tornar ministro, para dar continuidade ao combate ao crime organizado. Hoje eu já disse, presidente, quero repetir, essa denúncia de uma organização criminosa que está planejando assassinar um senador da República, a sua esposa, uma deputada federal, e os filhos, é gravíssimo, mas não lhe atinge apenas, atinge ao presidente Pacheco, atinge a todos os senadores da República e atinge o Brasil. E eu não poderia terminar a parte, já agradecendo, dizendo, presidente, o que se espera do vitorioso é que ele tenha grandeza, é que ele seja grande. Aquele que ganhou o governo, que governa o país hoje, não ajuda a combater o crime organizado, quando começa a usar argumentos contra instituições, como anda pelo mundo dizendo que houve um golpe no processo da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o ministro Lewandowski era o relator, era o presidente da sessão, isso é um atentado às instituições, quando se atenta e coloca pessoas do governo para criticar os que estão à frente do Banco Central e a autonomia do Banco Central, é um atentado à instituição. A gente não pode usar dois pesos e duas medidas. E, de fato, quando aquele que venceu tem o direito de ter mágoa, ele tem o direito de se achar injustiçado, mas como presidente, ao falar como falou de um senador da República, isso não ajuda, isso desagrega. Então, senhor presidente, para dar objetividade ao tema, eu quero aqui já me colocar à disposição na CCJ, como membro da CCJ, para já pedir aqui informalmente para relatar o vosso projeto. E dizer, presidente Pacheco, que aqui nessa casa tem uma série de iniciativas, inclusive minhas, mexendo com a legislação e tipificando os atos terroristas que, à época, quando a gente propunha isso no Congresso Nacional, as esquerdas foram contra, porque achavam que aquilo era um ato contra o MST. Não era só contra o MST, era contra todo tipo de invasão e depredação de patrimônio público. Portanto, fica aqui a minha solidariedade ao colega da mesma bancada do União Brasil e o apelo, através do presidente, que nos coordena, que nos representa, que a gente transforme isso em ações concretas para endurecer as leis, que é o que nós podemos fazer, contra o crime organizado. Muito obrigado, senhor presidente. Deus lhe proteja. Senador Flávio Bolsonaro. Prezado senador Moro, eu quero aqui de público prestar a minha solidariedade ao senhor, à sua esposa e à sua família. Política não se resolve com tiro nem com facada. E a gente sempre vê na prática que nos acusam de termos um perfil e, na realidade, nós somos vítimas do ódio. O meu pai quase morreu com a facada proferida por um ex-integrante do PSOL. O senhor, recebendo agora ameaças de uma organização criminosa, pelo que temos notícias, vinculadas ao PCC. E os sinais que vêm do atual governo não são bons. Desde a campanha eleitoral, e eu sou do Rio de Janeiro, portanto eu posso falar com propriedade do alto da minha imunidade parlamentar, quando um candidato veste um boné com a sigla CPX, a mesma inscrição, as mesmas letras encontradas em fuzis apreendidos do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, qual a mensagem que passa para o povo? Quando a gente vê o ministro da Justiça entrar com 2 carros apenas na Nova Holanda, no Complexo da Maré, um lugar onde já morreram vários policiais militares, qual a mensagem que passa para a população da forma como o governo vai combater o crime organizado? E eu faço esse link não é por oportunismo, senador Moro, porque se pararmos para pensar aqui agora, pode reparar, não tem 10 senadores da base do governo aqui no plenário hoje. E eu me recuso a acreditar de coração que isso é uma forma de represália pelo fato do senhor ter sido a vítima, ou, graças a Deus, quase ter sido a vítima. Parabéns para a polícia que conseguiu agir de forma preventiva. Porque esse é o tipo do momento
que é para todos os senadores, independente de matriz ideológica, de posicionamento em relação ao governo, prestarem a solidariedade. Porque amanhã pode ser com qualquer um de nós. É como os outros integrantes de outras instituições fazem quando são ameaçados. Então, senador Moro, minha solidariedade ao senhor, à sua família, e quero ser signatário desse projeto que Vossa Excelência vai apresentar, de endurecer as penas contra o crime organizado. A melhor resposta que nós podemos dar, sim, é essa, fazendo o nosso trabalho, não baixando a cabeça. Porque, infelizmente, algumas pessoas parecem que podiam perseguir o sucesso para dar uma resposta às injustiças, mas preferem perseguir a vingança para calar as nossas vozes. Então, minha solidariedade, senador Moro, ao senhor e à sua família. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria também me solidarizar com o senador Sérgio Moro, com a deputada federal Rosângela Moro, com as autoridades que fizeram o trabalho da Lava Jato, porque eu acho que o ataque é um ataque que transcende a questão da sua família. É algo que vai aí, há pouco estávamos aqui com o Deltan Dallagnol, há pouco tempo, e tantos outros servidores públicos exemplares desse país que cumpriram o seu dever e que foram atacados com esse ato. Eu acho que o Brasil está sob ataque. E esse fato a gente precisa, presidente Rodrigo Pacheco, ter uma resposta efetiva, rápida da presidência dessa casa, como bem falou o senador Sérgio Moro, deliberando sobre projetos que possam intimidar, leis que possam inibir esse tipo de situação. Eu sou do Ceará, da terra da luz, que hoje está vivendo um momento de sombra, momento de treva, e o senhor sabe disso, porque o senhor, como ministro da Justiça, foi no momento delicado da segurança pública do meu estado, algo que hoje está vivendo o Rio Grande do Norte. O Brasil precisa tomar uma postura para preservar o Estado democrático de direito, preservar o cidadão de bem. Tem certos bairros em Fortaleza que, à luz do dia, e em municípios do interior do Ceará, você tem que pedir autorização ao crime organizado para entrar numa ONG, para entrar numa escola. Famílias são expulsas no Ceará pelo crime organizado por facções criminosas. Isso está acontecendo, conversando com senadores, em todo o país. Então, esse fato triste que aconteceu, e aí eu quero, com todo respeito a quem pensa diferente, colocar que o exemplo precisa vir de cima, e hoje o presidente da República, com aquela declaração, coincidentemente ontem, que eu não tenho coragem de repetir o que foi dito sobre a sua pessoa, e que estaria aqui para se vingar dessa gente, eu acredito que isso só colabora para uma situação pior. No olho por olho e dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi. Então, a gente precisa, nesse momento, de muita serenidade e precisa dos homens de bem se juntarem para fazer o seu trabalho antes que seja tarde demais. Antes, senador Magno Malta, que a gente tenha que entrar em comunidades, como já existem aqui, muitos colegas, em campanha eleitoral, com colete à prova de balas. Porque se a gente não agir aqui, se a gente se acovardar aqui, a partir de um fato com o senador da República, com um homem público e reconhecido pelo trabalho ético como o senhor, nós vamos ter um problema, sabe como? Como no México, assassinato de autoridades.
Isso é gravíssimo. Então, que a gente possa responder com leis, e o senhor tem todo o meu apoio. Para concluir, senador. O senhor tem todo o meu apoio e eu faço um apelo ao presidente do Senado que imediatamente que nós façamos a nossa parte, porque estamos aqui para isso, para representar o povo brasileiro. Muito obrigado. Ministro e senador Sérgio Moro, talvez o senhor não se lembra. O senador Magno Malta se lembra perfeitamente quando José Luiz da Atena e eu vivemos a mesma situação que o senhor e a sua família vivem hoje. Nós chegamos a ficar 12 dias sem dormir. Da Atena, Matildes, os filhos e eu. Na época, só tivemos apoio de um segmento, do presidente Lula, de mais ninguém. Durou muito tempo e, felizmente, descobrimos que era tudo falsidade. Não sei se o senador Renan se lembra. Foi aquela velha gravação do PCC, o Magno Malta lembrou, do Domingo Legal, você se pronunciou, eu lembro, do apresentador Gugu. Portanto, eu sei na pele o que é passar por isso. Agora, eu devo dizer que a gente não pode politizar essa situação, de forma alguma. Eu tenho certeza absoluta que foi pedido do presidente Lula, e daí confiar no trabalho do ministro da Justiça, Flávio Dino, que divulgou a identificação de um plano de homicídios contra vários agentes públicos, entre eles um senador, no caso o senhor Sérgio Moro, para mim aqui deveria ter colocado o seu nome, inclusive, e um promotor de justiça, também colocaria o nome dele. A Polícia Federal foi a campo e está realizando prisões e buscas contra a quadrilha, porque pode ser também grupo. A gente não sabe de onde. A princípio, quadrilha. De minha parte, cumprimento a Polícia Federal, confio no atual diretor, eu o conheço profundamente, pelo trabalho e manifesto a minha total, absoluta solidariedade ao senhor senador Sérgio Moro, a sua esposa, que conheci agora mesmo, deputada Rosângela, e que saiamos dessa situação de uma vez por todas e que, independentemente de quem esteja no governo, que a gente veja o fim, o báratro desse tipo de quadrilha que não pode continuar soberana no país. Que Deus lhe abençoe junto com a sua família. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Senador Everton. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro me solidarizar, apesar de não concordar ideologicamente, politicamente com a linha que o deputado, que agora que o senador Sérgio Moro se apresenta, e que nós teremos momento oportuno para fazer os nossos debates, claro, respeitosos, dando cada um a sua opinião, mas neste momento aqui, o senador Magno Malta está correto, é o momento de toda a casa estar unida, porque se trata de uma situação muito grave e que não poderemos ter tolerância nenhuma para o que ocorreu no dia de hoje. Então, aqui não se trata de falar de oposição ou de situação, mas é bom lembrar, eu ouvi aqui com todo carinho meu colega Bittar, mas é bom lembrar que essa operação aconteceu no governo do presidente Lula e o ministro da Justiça era o Flávio Dino. Não foi o ex-ministro ou o ex-presidente que mandou prender a quadrilha que tentou matar o Sérgio Moro. Então é importante lembrar isso, porque é um Estado democrático de direito. Então hoje foi preservado isso e foi mostrado que, acima de qualquer divergência, não vai se tolerar a tentativa de crime. Então parabéns, presidente Lula, parabéns, ministro da Justiça, e tenha minha solidariedade, ministro Moro e senador da República. Senador Jorge Seifi. Senhor presidente, uma boa tarde. Boa tarde às senhoras e senhores senadores. Senador Moro, nossa solidariedade ao senhor, à senhora sua esposa, dona Rosângela Moro, por esse fato lamentável. Mas eu quero trazer ao senhor uma reflexão sobre sinais que o Estado brasileiro, as forças, os poderes brasileiros têm dado ao crime organizado e que lhe está sendo conferido ousadia a atentar contra a vida de um senador da República, um dos cargos mais altos da República Federativa do Brasil.
quando um governo que não consegue, que proíbe, quando o Poder Judiciário proíbe a polícia de subir morro para desarmar bandido, mas um governo recém-instalado criminaliza cidadãos de bem que passaram por todo um processo para adquirirem suas armas de fogo, para protegerem sua vida, sua família e seu patrimônio. O número de invasões do MST, em poucos dias desse governo, já superaram todo o tempo de governo do presidente Bolsonaro. Eles estão à vontade, senador Moro. Estão se sentindo à vontade, inclusive no entorno de Brasília. Eles estão se sentindo em casa. Quando juízes liberam traficantes com metralhadora, com fuzis e cocaína, porque a polícia abordou de forma ostensiva. Eu não sei como a polícia deve abordar bandido. É com caixa de bombom, com flor, com pomba ou cantando Imagine do John Lennon? Quando um presidente da República, dentro de sua sede, Palácio do Planalto, reúne jornalista e fala em tom de deboche, que eles querem lhe fuder, e perdoa a palavra, mas foi a que o presidente usou, então eu me dou o direito de usá-la, né? Já pensou se isso vira moda? Porque o senhor estava cumprindo os seus deveres de juiz e perseguindo o crime dentro das estatais brasileiras, dentro da Petrobras, roubando dinheiro público. Quando um presidente da República e um governo instalado se diz amigo de narcotraficantes e narcoestados, que querem fazer inclusive moeda única, andam de mãozinha dada, de beijinho, visita. O que nós podemos esperar é que o Estado brasileiro está sob ataque. E não foi o senhor que sofreu uma ameaça. Aos 25 dias de janeiro, um dos maiores criminosos dessa nação teve a sua prisão flexibilizada, saiu lá de Rondônia e veio para Brasília. Nossa, que coincidência! Então, são sinais, infelizmente, que o governo atual tem dado para a criminalidade. Não creio e prefiro não crer que exista nenhuma conspiração envolvendo agentes públicos. Não creio nisso e prefiro não crer. Mas, sem dúvida nenhuma, o crime organizado, e incluo o MST nessa palavra, está se sentindo à vontade para fazer o que quiserem contra o patrimônio e a vida, inclusive, de autoridades como o senhor. Quero lhe dizer, como já lhe disse pessoalmente, agora faço em público, que sou apoiador da sua proposta e toda a minha solidariedade. E que Deus abençoe o senhor, a sua família, e que abençoe todos os senadores dessa casa e todas as pessoas que o povo brasileiro elegeu para representá-las, independente de ideologia. Aqui nós somos plurais e somos resultado da vontade do povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Senador Isalci Lucas. Presidente, também quero solidarizar com o nosso senador, com a família toda que foi, de certa forma, perseguida ou até mesmo já sinalizado de sequestros e outros crimes, e demais autoridades, que foram outras autoridades também que estão na mira do crime organizado. Por isso a necessidade, inclusive, da CPMI, que nós temos elementos para esclarecer muita coisa que não está ainda esclarecido. Quero manifestar também a minha preocupação, e visitei Vossa Excelência como ministro, com relação ao presídio de segurança máxima do Distrito Federal. Não é só a questão de trazer para cá, para a segurança pública, os criminosos que têm potencialidade maior, como aqueles que estão aqui hoje, inclusive. A questão não é trazer para cá, porque a gente sabe que dentro do presídio tem segurança máxima. A questão é em volta disso. A Polícia Civil do DF, na sequência, naquela época e agora também, já detectou esse crime organizado no Distrito Federal. O PCC está no Distrito Federal exatamente porque quando vem
um bandido desse como Marcola, como Beira-Mar, que estão aí, vem advogados, todo o crime organizado vem ocupando os espaços próximos aqui. Então, lógico, não deveria ter construído a capital da República, então os poderes todos, as embaixadas, não deveria ser, de fato, o local adequado para isso, porque nós temos essa questão de segurança aqui no DF. Mas, não tenha dúvida, o que eu lamento é com tantos problemas que temos que enfrentar aqui, agora, âncora fiscal, reforma tributária, muita coisa para ser discutido e, lamentavelmente, eu não ouvi falar, eu ouvi o presidente colocando que a prioridade dele é vingar dessa gente. E eu, particularmente, participei de todas as CPIs, todas, na Câmara, como deputado, e aqui no Senado. E, é claro, está lá, provas, não é ouvir dizer. Ninguém devolve milhões e milhões, não é, e dizer que não aconteceu nada. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, não é, o trabalho, e conte comigo sempre, não é, com relação aos projetos que possam inibir, dificultar realmente o que está acontecendo hoje com o crime organizado, né, que já não é de hoje, mas hoje, de uma forma clara, eu fico também triste quando eu vejo o pessoal do JBS, eu participei da CPI, né, na comitiva presidencial para a China. Então, manifesto, tenho certeza que a posição do PSDB todo aqui não é mais solidarizo com Vossa Excelência e com os familiares todos. Senador Rogério Marinho. Senador Rogério Marinho. São os inimigos. Senador Moro, senhor presidente, pares, eu fiz questão de vir a partilhar Vossa Excelência, porque ontem comecei o dia me solidarizando a Vossa Excelência pela entrevista que eu diria pouco recomendável do presidente da República, que de uma forma absolutamente fora do escopo de que se imagina que deva se comportar um presidente da República, profere palavras de baixo calão e coloca que a sua motivação para estar no cargo é se vingar de pessoas. Me parece um motivo muito pequeno para comandar esse país. E hoje, pela manhã, me deparo com a notícia que Vossa Excelência é vítima de uma mal-sucedida tentativa de lhe tirar a vida, de penalizar seus familiares, pelo fato de estar exercendo a sua função de ministro da Justiça e combatendo o crime nesse país. Vossa Excelência sabe que eu pertenço a um estado, represento aqui com muita honra o Rio Grande do Norte. E hoje é o 9º dia que o crime organizado, naquele estado, combate um estado desorganizado. O crime, infelizmente, no país, senador Moro, criou raízes, tentáculos, que estão entranhados na nossa sociedade. Existem verdadeiros estados dentro do estado, regiões geográficas em diferentes cidades do nosso país, que não permitem a entrada de cidadãos comuns ou do aparato do estado sem a anuência do chefe da milícia ou do tráfico local. Essa é uma situação que nós precisamos, como sociedade, combater, não podemos nos resignar, não podemos fazer de conta que isso não existe, sobre pena de nos transformarmos, como colocou com muita propriedade o senador Girão, num simulacro, num estado refém da criminalidade. Vossa Excelência apresenta, após o seu relato, um projeto de lei de endurecimento de penas, mas eu diria que devemos ir mais além. Eu queria, senhor presidente, propor a Vossa Excelência que, dentro da gravidade desse tema, nós pudéssemos fazer uma comissão especial para nos debruçarmos sobre essa situação que assola o território nacional. Se tiveram a petulância, a ousadia de atentar contra a vida de um senador da República, imagine, Vossa Excelência, o que acontece dioturnamente com os cidadãos de bem que estão espalhados pelo nosso território nacional.
As famílias hoje, principalmente nas regiões periféricas das grandes cidades e até das pequenas e médias cidades, são reféns de criminosos, de quadrilhas organizadas. O Estado precisa reagir, senador Moro. E nós temos a responsabilidade e a condição de sermos protagonistas dessa reação. Eu espero que esse lamentável episódio, e Vossa Excelência conta com a nossa solidariedade, contou com a proficiência da Polícia Federal, do próprio Ministério de Justiça, enfim, com todo o aparato do Estado que preserva a sua família e os seus desse grave atentado. Mas imagine, senador Moro, o que acontece com milhares de brasileiros comuns que não dispõem dessa condição ou dessa envergadura, dessa investidura respeitável que lhe dá essa couraça, essa blindagem. Nós precisamos reagir, senhores senadores, senhoras senadoras. E eu concluo, senhor presidente, contra o crime organizado, e repito, que se instalou no nosso país contra um Estado desorganizado. E aqui não vou assacar culpa contra ninguém. Esse é um mal da sociedade brasileira que se quedou inerte durante muito tempo e que, infelizmente, hoje colhemos os frutos num clímax dessa ousadia de líderes criminosos que se articulam, que se organizam para tirar a vida de um senador da República que representa o povo brasileiro na Casa da Federação e atentar contra a sua família e de agentes da lei. Meu abraço a Vossa Excelência e minha solidariedade. Senador Rodrigo Cunha. Senador Sérgio Moro, primeiramente gostaria de me solidarizar aqui em público com Vossa Excelência, já falei no particular, com a Rosângela, sua esposa e sua família. E se me permite, senador Moro, eu gostaria de despersonificar esse momento. Se tivesse concluído todo esse planejamento, o que seria do Brasil? Vossa Excelência tem uma simbologia. Então, tudo tem uma sinalização. Um crime acometido contra um ex-ministro da Justiça, em sua atuação, um magistrado que o país inteiro conhece, um senador da República, seria uma sinalização para quem? Para aquele delegado do interior que tem que investigar o crime, prender criminosos de colarinho branco. Então, as consequências seriam gigantescas. Então, aqui, se tem fã ou não tem fã do Sérgio Moro, não é o que importa. O que a gente tem que aqui chamar a nossa responsabilidade é de que sinalização seria dada para o país. Então, essa casa, acredito, que tem força suficiente para também dar sua sinalização. E por que não nós, como parlamentares, escolher que sinalização seria essa? É um projeto que está sendo apresentado agora, da qual também serei signatário. É algum outro que esteja dormindo no Congresso Nacional, a prisão em segunda instância, o foro privilegiado. O que é que faz com que o crime compense? Eu sei um dos motivos, que é justamente a impunidade, que é o maior combustível para a violência, do que qualquer outra coisa. Então, esse momento, gostem ou não gostem do Sérgio Moro, vamos analisar o que aconteceu e a gravidade extrema dessa situação. Por isso aqui, digo a Vossa Excelência que nós, como senadores, temos uma responsabilidade gigantesca, levamos pressão de tudo que é lado e levamos essa pressão para a nossa casa, para o nosso seio familiar. E é nesse momento que a coragem cívica deve ser aguçada. Então aqui eu faço realmente um apelo para que nesse caso específico a gente puxe o freio de mão e pense qual a sinalização que a gente vai rebater a gravidade de um ato como esse. Então siga firme em seus propósitos, estamos aqui para discutir, tenho certeza, um Brasil em que as instituições sejam respeitadas, sem dúvida nenhuma, e que o parlamento também faça seu papel. Senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, também desejo aqui, senador Sérgio Moro e deputada Rosângela Moro, me solidarizar com Vossa Excelência, com sua família. E esse tipo de perseguição não ocorre apenas por conta de ideologia ou de partido. Ocorre com muitas pessoas dentro da política, dentro desses cargos de poder,
principalmente na magistratura. Isso é muito comum e muito perigoso, por isso quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto de lei que traz mais segurança para promotores, juízes, aquelas pessoas que precisam condenar, julgar, executar uma pena. E o que a gente pode extrair disso é principalmente que as instituições estão funcionando. E isso me deixa mais tranquila por conta dessa operação. Não houve, pelo jeito, interferência política nenhuma dentro da Polícia Federal. E isso foi o que eu defendi o tempo inteiro na campanha, um dos meus compromissos era o de dar autonomia para o DG, para o diretor da Polícia Federal, dar mandato intercalado com a presidência da República. Então, de tudo isso que eu extraio é que as instituições estão funcionando. Inegável, mas de direita ou de esquerda, todos nós sofremos diariamente perseguições, calúnia, difamação, injúria, liberdade de expressão termina onde começa o Código Penal. Então, o seu caso extremamente sério que foi colocado aqui, mas eu também não posso deixar de agradecer. Fui da situação, mas fui sempre muito controlada e sempre critiquei o antigo governo quando era para criticar, como agora estou na oposição, mas uma oposição justa, consciente e razoável. Quero aqui agradecer ao ministro Flávio Dino, que foi a autoridade que se solidarizou comigo na semana passada, quando eu sofri também um ataque vil. Mas, enfim, não é o caso de falar, mas prontamente a Polícia Federal agiu e prontamente o ministro Flávio Dino e o Ministério Público Eleitoral deflagraram as operações necessárias para coibir o tipo de crime do qual eu fui vítima. Então, eu fico um tanto quanto mais tranquila, mas, novamente, me solidarizo com Vossa Excelência, com a Rosângela também. Senadora Mara Gabrilli. Presidente, muito obrigada. Eu queria primeiro me unir às falas, aproveitando a última fala aqui da senadora Soraya. Eu queria lembrar que, independente do magistrado, da procuradora, hoje senador, deputada Rosângela Moro e o Sérgio Moro, a gente está falando de pessoas do bem. Então, quando algo assim acontece no nosso país, todos nós nos sentimos ameaçados. Eu tenho certeza que não tem uma pessoa aqui que não tenha se sentido ameaçado. A gente não combate violência com violência. E hoje no nosso país parece que o crime organizado, ele está muito mais organizado do que o combate ao crime organizado. E lembrando, Soraya, que todos os dias a gente sabe quantas mulheres são assassinadas no nosso país. A gente está falando de crime em geral. E eu queria aproveitar, presidente Pacheco, só para esse pedacinho da minha fala, porque eu tive uma urgência e eu vou ter que sair. E eu queria te agradecer o meu líder Otto Alencar, agradecer porque eu farei agora parte da eleição da mesa, da suplência da mesa diretora. Vai ser a primeira vez que uma mulher vai para a mesa diretora do Senado, assim como a minha colega senadora Ivete da Silveira. Eu também fui a primeira mulher a ir para a mesa diretora da Câmara na área administrativa e lembrar que, assim, as mulheres, elas são muito importantes nesse caso, porque sem mulher não há democracia e a gente tem que trabalhar para acabar com esse tipo de violência que envolve a todo mundo. Quero agradecer também o senador Jorge Seife por ter aberto mão dessa primeira suplência para mim e dizer que tudo isso pode ser um grande marco, aproveitar essa experiência horrível
terrível que o nosso colega Sérgio Moro teve, que nossa colega Rosângela, para que daqui em diante a gente fortaleça nossas instituições, porque quanto mais fortes, menos violência. Você pode contar comigo no seu projeto e podem contar comigo para a gente lutar contra a violência no geral, não só no caso de parlamentares, de autoridades, mas das pessoas comuns que morrem todo dia, são ameaçadas todo dia, principalmente as mulheres. E, infelizmente, a gente não fica nem sabendo. Então, agradeço o lugar na mesa diretora. Eu quero que vocês contem comigo, trabalharem para todos, independente de ser mulher, e isso é uma grande honra para mim. E conte, família Moro, com o meu apoio. Muito obrigada. Senador Cleitinho. Senhor presidente, boa tarde, senadores, senadoras, público presente, a imprensa. Primeiro, Sérgio Moro, senador, me dá a minha solidariedade a Vossa Excelência, a sua esposa também. E para não combater alguma injustiça aqui, eu queria saber da imprensa que está aqui, que poderia até me informar, porque o nosso presidente Lula, nosso líder maior, nosso chefe de Estado, quando acabou de ganhar a eleição, ele disse que ia pacificar esse país, né? Que ia unir esse país, que ia ser um estadista. Então, eu queria saber se ele já foi solidário e soltou alguma nota para o Sérgio Moro, sendo solidário ao Sérgio Moro. Queria muito saber disso. Porque na fala do Lula, que acho que uma pessoa que é grande, uma pessoa que é evoluída, ela faz isso. Agora, na fala dele, não, ontem teve a coragem de mandar ele para falar que ia ferrar com ele, né? Ferrar. Então, se eu lembro de falar muito, que falar que o Bolsonaro era genocida, uma fala dessa parece de homicida. Então, eu queria muito saber da imprensa se o nosso presidente, o nosso chefe de Estado, esse estadista que falou que uniu o país, que é uma alma evoluída, né, que é um cara que tem que ser evoluído, humilde, se solidarizou ao Sérgio Moro. Eu queria falar outra coisa também para toda a população que está aqui, o brasileiro, né, que está me acompanhando. Eu queria falar para vocês, se vocês conhecem a história de Josué. Josué, quando foi entrar na Terra Prometida, ansioso e com medo de entrar na Terra Prometida, Deus virou para ele e falou com ele o seguinte: não olha para a esquerda nem para a direita, vai para frente. Você acha que Josué estava com flores ou estava com espada? Então vamos parar de fazer romantismo. A gente tem que combater o erro. A gente tem que combater o que está errado. Aí eu faço uma pergunta para essa bandeira maravilhosa que a gente tem ali. Ordem e progresso. Existe progresso sem ordem? A gente aqui, essa casa, vai começar a dar ordem nesse país aqui? Acabar com essa patifaria? Vai ficar só no discurso ou a gente vai para a prática agora resolver isso aqui? Vamos fazer isso? Vamos parar de passar a mão na cabeça do que é errado? Vamos colocar prisão de segunda instância para ser votado? Vamos acabar com o foro privilegiado? Vamos atualizar o Código Penal? Estamos preparados, Vossas Excelências, para fazer isso? Faço uma pergunta aqui com todo respeito a todos vocês. É o discurso ou vai para a prática? Porque eu estou pronto para a prática, Sérgio Moro. Se quiser colocar amanhã o projeto de segunda instância, foro privilegiado, atualizar o Código Penal, estou aqui 24 horas para fazer isso, para acabar de combater a injustiça nesse país aqui. Chega de certo e errado desse país aqui. O certo tem que ser certo e o errado é errado. Muito obrigado. Senador Jacques Wagner. Obrigado, senador. Senador Sérgio Moro, eu quero falar aqui em meu nome pessoal e também como líder do governo do presidente Lula. Primeiro, externar a minha solidariedade a Vossa Excelência e a sua família pelas ameaças que vinha sofrendo. Ao mesmo tempo, quero parabenizar a postura da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, que, sem olhar coloração, como é da obrigação do Estado Democrático de Direito, fez o seu trabalho, pelo que me consta, em apenas 45 dias, conseguiu desbaratar uma quadrilha, uma parte da quadrilha do PCC, evitando que o mal maior acontecesse, ou seja, que Vossa Excelência sofresse qualquer tipo de ameaça física. Quero pedir vênia a alguns colegas senadores, porque eu acho que nós não devemos perder o foco. Eu acho que nós devemos aproveitar o fato e, repito, comemorar a eficiência da Polícia Federal, a postura do governo, e eu incluo aí obrigatoriamente a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como democrata, como respeitador
do direito e da vida das pessoas humanas, que teve uma postura que não faz favor, cumpre a sua obrigação. Nem sempre foi assim, mas ele faz a sua obrigação de fazer uma polícia não do presidente, uma polícia da sociedade civil, como tem que ser. E quando eu digo, porque eu quero parabenizar o seu discurso, pelo menos o pedaço que eu vi até agora, porque Vossa Excelência foi muito objetivo, não ficou tergiversando, adjetivando, e pelo que me disse antes de subir à tribuna, vai apresentar um projeto de lei com a sua experiência que visa exatamente o combate ao crime organizado. É que eu vejo muito colega, me perdoem a franqueza, que dão voltas em matérias que nada têm a ver com o tema, que ofendem eventualmente o presidente da República por ter feito uma fala que eu não faria, mas que ele a fez relatando a situação que ele estava quando foi preso, independente da sua compreensão, injustamente, como foi demonstrado pelos julgamentos posteriores. Então, quero me solidarizar com Vossa Excelência também, que eu sei que foi Vossa Excelência ao receber a notificação da ameaça a um senador que se dirigiu ao ministro da Justiça, e me solidarizar não só com Vossa Excelência, porque talvez cada um de nós, como senadores e senadoras, temos, eu vou dizer assim, o privilégio de ter esta proteção. Eu quero me solidarizar também com todos os policiais federais dessa nação, com todos os policiais militares, com todos os toda manhã em defesa da vida de todos nós e se sentem ameaçados, talvez, como Vossa Excelência foi. De qualquer forma, meus parabéns. Abençoo a sua vida e da sua família e agradeço à Polícia Federal do nosso país de ter conseguido desbaratar e evitar que o mal maior acontecesse. Espero conhecer o seu projeto e, se for o caso, evidente, após o debate, de apoiá-lo se ele for trazer mais eficiência no crime que não foi inventado hoje, pelo amor de Deus. O crime organizado está nesse país, em vários países, e está há muito mais tempo do que os 90 dias do governo do presidente Lula. De qualquer forma, minha solidariedade, meu abraço a Vossa Excelência. Senador Randolfo Rodrigues. Senador Moro, em primeiro lugar e antes de qualquer coisa, solidariedade a Vossa Excelência, solidariedade à sua esposa e a toda a sua família. Além da solidariedade devida a ser apresentado, também cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa de apresentar um projeto de lei, porque tem muitos temas dessa natureza que tem que ser debatido aqui pelo Congresso Nacional. E estaremos à disposição da parte, como já foi dito pelo líder Jacques Wagner, da parte da liderança do governo, para debater a iniciativa. Agora, é importante também, senador Moro e demais colegas, colocar as coisas no devido lugar. O governo do presidente Lula tem pouco menos, não tem 90 dias de governo. O PCC não foi fundado agora. O PCC não existe de agora, não. O plano para matar Vossa Excelência não foi arquitetado nesses 3 meses, não. Foi de antes. Foi de antes que esse plano foi arquitetado. O senhor, já ao assumir o mandato de senador da República, foram tomadas as providências e tinha conhecimento das providências de investigação que estavam em curso por parte da Polícia Federal. Aliás, senador Moro, ainda bem que temos no Brasil, voltamos a ter no Brasil, uma Polícia Federal que é a instituição do Estado brasileiro, que não aceita interferência política. Aliás, senador Moro, interferência política que foi outrora denunciada por Vossa Excelência. Dia 24 de abril de 2020, Vossa Excelência lembra? Vossa Excelência pediu demissão do Ministério da Justiça. E ao pedir demissão, o que foi Vossa Excelência disse? Naquele momento e sob a égide daquele governo. Falei para o presidente que seria uma interferência política. E ele disse, seria mesmo. Seria uma interferência política. Foi palavras suas. 24 de abril de 2020. Esse tempo de Polícia Federal que o senhor viveu, que teve interferência política sobre ela, acabou. A Polícia Federal voltou a ser instituição do Estado.
crimes, seja contra quem for, seja os crimes que tentaram armar contra o presidente da República no dia da sua posse, seja os crimes contra Vossa Excelência, conhecido opositor do governo federal, serão desbaratados e os criminosos vão para a cadeia. Estejam eles onde estiverem. O tempo de crime organizado, esse tempo acabou. A sorte... a sorte não, a obrigação do Estado brasileiro ele proteger está sendo cumprida. Obrigação essa que, lamentavelmente, não foi cumprida pela Polícia Federal para garantir a continuidade das investigações sobre o assassinato de um miliciano chamado Adriano da Nóbrega, que foi assassinado e depois, naquela época, o governo de então e o Ministério da Justiça de então, eu não sei quem estava no Ministério da Justiça, mas enfim, o Ministério da Justiça de então resolveu não instaurar as investigações. O caso do Adriano da Nóbrega e os esquemas milicianos que podiam chegar a quem matou Marielle, não teve essa sorte, porque teve interferência política da Polícia Federal. É bom nós vivemos num tempo, falaram aqui em Estado sob ataque. Esse tempo do Estado sob ataque acabou. Porque nós não temos mais um presidente da República que fica advogando para as pessoas se jogarem ao vírus e atenta contra o uso de máscaras. Nós não temos mais um presidente da República que quer corromper e usurpar o Estado Democrático de Direito, todo dia atentando contra instituições e incentivando apoiadores seus a invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e a própria Presidência da República. O tempo de atentar contra o Estado de Direito, o tempo de atentado, de intervenção indevida da Polícia Federal, ainda bem que passou. Porque é só esse tempo novo que possibilita que o PCC agora seja desbaratado e que, inclusive, opositores ao presidente da República sejam protegidos. Porque reconhecemos a atuação do Ministério da Justiça e da Polícia Federal como instituições do Estado de Direito. Que Deus abençoe vossa vida. Senador Alan Rick. Senhor presidente, primeiramente agradecer a gentileza do senador Fabiano Contarato, que fez a troca do seu tempo comigo em virtude de outra agenda externa. Senador Sérgio Moro, em 1992, um mafioso italiano, Giovanni Brusca, assassinou um juiz, sua esposa, 3 policiais. Este assassino, que matou o juiz Giovanni Falcone, foi solto 25 anos depois. E esse assassinato foi um daqueles que deu origem à Operação Mãos Limpas, na Itália. O combate ao crime organizado, e principalmente quando ameaçam aqueles juízes, ministros, deputados, senadores, autoridades que lutam, que defendem a sociedade contra esses criminosos, esse combate deve ser um dever ético e moral de cada membro desse parlamento. Por isso, hoje, me solidarizo com Vossa Excelência, que colocou sua vida em risco por defender aquilo que acredita, por defender a justiça, por ter enviado para um presídio federal num estado distante um bandido altamente perigoso, que poderia estar próximo de seus comparsas, e tomou medidas duras, e por isso hoje é alvo de tentativas vis de lhe tirar a vida e de sua família. Ministro Moro, senador Moro, juiz Moro, cidadão Sérgio Moro, receba meu abraço, o de minha família e do povo do Acre, que certamente também se sentiu ameaçado com esta tentativa de atentado. Também agradeço à Polícia Federal, agradeço, obviamente, o Ministério da Justiça, que devem cumprir seu dever. E o dever não só quando uma autoridade é ameaçada, mas quando qualquer cidadão de bem tem a sua vida em risco por cumprir o seu dever, sua obrigação. E é por isso que hoje, mais uma vez eu digo, viva a justiça e que Deus o abençoe e proteja, amigo Sérgio Moro. Muito obrigado. Senador Espiridione. Eu desejo muito singelamente me associar a todas as manifestações de solidariedade a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, a sua família, e acho que tudo que nós ouvimos aqui serve, se não para compensar, pelo menos para reconhecer o valor e os serviços já prestados e reiterar a nossa expectativa de outros tantos que Vossa Excelência
já realizou e vai concretizar. Em segundo lugar, eu creio que quando as instituições funcionam, todos nós respiramos mais aliviados. E esta é a compensação que o momento nos oferece. Finalmente, eu não tenho dúvida de que a coincidência de fatos com as declarações do presidente publicadas a partir de ontem, vindas de uma fonte fidedigna, pelo menos quanto à origem, nos fazem necessário refletir sobre a necessidade de desarmar espíritos. Palavras como, entre aspas, ferrar alguém e justificar como razão do exercício do munus público, se vingar, não são palavras que constroem, pelo contrário, tornam mais agudo esse momento de grave controvérsia e confronto. De forma que cada um reflita como desejar, mas o Brasil precisa de mais união e, acima de tudo, de mais sentimento que favoreça a coexistência entre nós brasileiros que pensemos A ou B. Muito obrigado. Senador Efraim. Senhor presidente, senhor senador Sérgio Moro, senadores e senadoras, na condição de líder da bancada do União Brasil, senador, bancada a qual honrosamente temos Vossa Excelência como integrante, desde cedo, não apenas eu, mas toda a bancada e todo o partido, Câmara Executiva Nacional, nos solidarizamos com esse momento, porque existem gestos que valem mais do que palavras. E o pronunciamento do Senado hoje, praticamente a sua unanimidade em se solidarizar, é reconhecer que nesse momento, mais do que nunca, os palanques devem estar desarmados. Aqui não se trata de polarização, de ideologia política, de governo de oposição. Aqui nós estamos diante de uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Aqui é o Senado Federal que está sendo atacado através de um de seus integrantes, despersonalizado. Não se pode admitir isso, e é por isso que, além dos discursos, a ação é necessária. O Senado tem de dar uma resposta legislativa robusta, pronta e imediata. Vossa Excelência protocola um projeto que se identifica com um tema, os atos preparatórios, o planejamento de atentados, porque se deve chamar isso de um atentado, não podem ficar impunes diante de alguma lacuna do Código Penal. Então, presidente Rodrigo Pacheco, esse projeto protocolado merece estar na prioridade das comissões temáticas do plenário, para que o Senado responda com a mensagem clara. Quem procurar atentar contra o Estado Democrático de Direito, em especial contra a Casa da Federação, o Senado Federal receberá desta Casa uma resposta rigorosa. A impunidade não pode ser a resposta. E eu acredito, senador Sérgio Moro, que Vossa Excelência foi muito sereno, equilibrado, na hora de responder a esses atentados, especialmente com o protocolo de um projeto de lei que poderá ser a solução para cada um de nós. Esse cenário demonstra a fragilidade e a vulnerabilidade a qual cada um de nós estará submetido a seu tempo. Quem sabe ou quem pode imaginar o que está sendo tramado no submundo do crime. E concluo, presidente, como líder, e que podem estar nos deixando expostos. Então, da minha parte, da minha bancada, imagino que possa estar falando pelo Senado em sua plenitude,
a resposta legislativa a tratar com mais rigor esse tipo de conduta será o melhor que a gente poderá oferecer como resposta à bandidagem, ao crime, porque, e concluo, presidente, nós somos de um tempo em que os nossos pais, os nossos avós, muitas vezes conversavam nas calçadas das suas casas, porque as ruas eram o lugar da família e bandido ficava atrás das grades. Hoje nós invertemos. Os bandidos tomam conta das ruas e as famílias é que têm que procurar se aprisionar dentro das suas casas. É cadeia, é grade, é pitbull na porta, é cerca elétrica. Nossas casas estão parecendo cada dia. As ruas estão tomadas pelos bandidos. Então que o Senado saiba responder à altura para que a gente possa dizer qual é o lugar de cada um. Siga em frente, pescoço duro, mão erguida, pulso firme, senador Sérgio Moro. O senhor tem o nosso apoio. Senador Ângelo Coronel. Presidente, queria iniciar a minha fala prestando a minha solidariedade ao senador, colega Sérgio Moro, à sua família, e também fazer aqui uma reflexão, presidente. O crime não é organizado, o crime é desorganizado, porque se o crime fosse organizado, eu acho que era difícil até sair às ruas do Brasil. Olha que nós temos aí uma situação drástica nesse país, que são as nossas fronteiras secas. O Exército tem um projeto que é o CISFRON, que eu tive o prazer de visitar a convite do Comando do Exército, onde eles têm como premissa básica fechar, ou seja, monitorar as nossas fronteiras terrestres, são 18 mil quilômetros, com 11 países, e até hoje a gente não vê recursos alocados suficientes para evitar esse contrabando, esse descaminho que acontece nessas fronteiras. Armas entram ilegalmente, livremente, drogas, e não há ação governamental. É muito bonito, é muito bom prestar solidariedade. Eu também, no dia 20 de março de 2020, tive uma propriedade literalmente arrombada por bandidos que foram atrás da minha pessoa e, graças a Deus, eu consegui me salvar quando eu presidi a CPI das fake news. E até hoje eu tenho que andar de carro blindado, com segurança, porque eu vou no lugar público e sempre, às vezes, eu também sou, sei lá, vaiado ou criticado. Mas, nesse momento, a gente tem que ter reflexão. Solicito ao senhor presidente Rodrigo Pacheco que convoque o comandante do Exército para saber o que precisa efetivamente para dar seguimento ao sistema de monitoramento das nossas fronteiras, para que a gente possa evitar a entrada, repito, de armas e drogas, porque sem armas não tem bandido, sem droga o bandido não tem coragem de fazer nada. Então nós precisamos combater a origem e não simplesmente ficarmos aqui sendo solidários como foram comigo no passado e onde estamos sendo com o ex-juiz Sérgio Moro. Precisamos agir, mas mesmo assim, senador Moro, fica aqui a minha solidariedade. Senadora Damares Alves. Obrigada, presidente. Senador Moro, nosso abraço, solidariedade. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas que, quando a gente olha para a tribuna, nós não temos um homem só odiado pelos corruptos. Nós temos um homem odiado pelos milhares de pedófilos que o senhor colocou na cadeia enquanto ministro da Justiça. Nós temos na tribuna um homem odiado por milhares de agressores de mulheres nas operações integradas que nós construímos lá ainda no governo de transição e que foram executadas ao longo dos 4 anos. Nós temos um homem odiado pelos agressores de idosos, quando o senhor nos ajudou a construir a operação integrada Vectos para pegar os agressores de idosos no país. Então, nós temos aqui um homem odiado por bandidos. E deixa eu dar o nome desses bandidos. São estupradores. São agressores, são homens que queimam mulheres, são homens que decapitam adolescentes. Deixa eu falar quem são eles: são ladrões, são assassinos, são traficantes. Nós temos que dar nomes a eles. Nada de ficar aqui trazendo o nome de organização, não, senador. Vamos dizer o que eles fazem. Eles estupram recém-nascidos, eles queimam crianças, são eles contra nós. E que fique muito claro que o que aconteceu hoje não vai intimidar o Senado Federal, não. Aqui nós temos senadores com muita coragem e muitos inspirados no senhor, senador Moro. E aqui fica o meu pedido.
Nós precisamos rever imediatamente o Código Penal, que está aqui desde 2012. Vamos, senador, o senhor tanto quis fazer isso, vamos rever também a Lei de Proteção à Testemunha. Vamos dar respostas. Lugar de bandido é na cadeia, nós não vamos nos intimidar. Senador, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. E, presidente, parabéns pelas iniciativas e as providências que o Senado tomou com relação ao nosso colega. Viva o senador Moro, nosso sempre juiz. Obrigado, senadora Damares. Senadora Tereza Cristina. Eu gostaria de me solidarizar, senador Sérgio Moro, com o senhor, com a sua família, com a deputada Rosângela, mas dizer que esses episódios, que às vezes a gente se depara com eles, servem para reflexão, presidente Rodrigo Pacheco. Eu acho que a vida está banalizada no nosso país. Todos os dias a gente lê nos jornais pessoas comuns que morreram nas favelas, nos subúrbios, na fronteira, enfim. Então, não só o seu projeto, que é muito importante, mas que essa casa possa refletir as causas do que está acontecendo no nosso país, que não é de hoje, há muito tempo. O que é que nós podemos fazer como senadores, como congressistas, para melhorar a vida dos cidadãos e a segurança dos cidadãos brasileiros? Me solidarizo com Vossa Excelência e sua família, e eu espero, presidente Pacheco, assim como o senhor criou aqui um dia para discutirmos inflação, juros, enfim, desenvolvimento, possamos também criar aqui uma audiência pública, um grupo de trabalho para discutir essa causa, o que está causando e o que nós podemos fazer para diminuir esse mal que assola o nosso país. Muito obrigada. Senador, ex-presidente Renan Calheiros. Microfone, senador Renan. Senhor presidente, meu caro senador Sérgio Moro, em primeiríssimo lugar, a minha solidariedade. O Senado nunca permitiu que nenhum dos seus integrantes, em nenhum momento, corresse risco de vida, tivesse apontado contra qualquer um deles um dano qualquer à sua incolumidade física. E Vossa Excelência saiba que este Senado Federal, ao longo dos últimos anos, foi o Senado que mais colaborou para nós disponibilizarmos no nosso país uma legislação de combate ao crime organizado, ao narcotráfico. O Brasil avançou bastante com relação a isso. E, dentre outras coisas, nós tivemos até algumas investigações que aconteceram em diferentes estados do Brasil, muitas vezes usurpando ou não a competência do próprio Tribunal Federal, por conta da legislação que esse Senado disponibilizou. Eu tenho muita satisfação disso. Eu quero apresentar a minha solidariedade, dizer que o Senado, há pouco eu conversava com o presidente Rodrigo Pacheco, não faltará a Vossa Excelência. O que for preciso fazer do ponto de vista do avanço da legislação para impedir que essas ameaças continuem a acontecer, nós vamos fazer com celeridade. Vossa Excelência foi ministro da Justiça, mas saiba que Vossa Excelência não foi o único ministro da Justiça que transferiu membros do PCC para cumprir penas em diferentes estados da Federação. Outros ministros já fizeram isso e, portanto, se essa é a causa, outros ministros
também terão contra si a possibilidade de haver dano à sua própria vida. Com relação ao presidente Lula, eu posso dar um testemunho desnecessário. O presidente Lula é um homem absolutamente correto, transparente, ele tem divergência político-partidária com Vossa Excelência, como eu tenho, muitos aqui têm, outros têm convergência com Vossa Excelência, mas o presidente Lula é um homem que fará tudo, absolutamente tudo, que os acusados sejam exemplarmente punidos, e nós vamos aqui em todos os momentos apoiar e ser solidários a Vossa Excelência. Isso não tem nada a ver com a questão política geral, não pode ser politizado. Eu, inclusive, o cumprimento, porque Vossa Excelência esteve há bastante tempo aí na tribuna e em nenhum momento colaborou para que nós derivássemos para uma politização do que, lamentavelmente, aconteceu, continua a acontecer, e nós temos que dar uma resposta eloquente a tudo isso. Presidente, eu não queria cansar muito, porque eu tenho uma questão de ordem a apresentar com relação à tramitação das medidas provisórias. Perfeito, mas senador Renan. Não poderia deixar de expressar aqui a minha solidariedade e de tranquilizar todos com relação ao presidente da República e ao ministro da Justiça. O Brasil tem hoje a sorte de ter, ocupando aquele cargo, que é um cargo importantíssimo, um dos melhores ministros da Justiça de todos os tempos. Quem conhece mais de perto o senador Flávio, inclusive membro deste Senado Federal, quem conhece de perto o senador Flávio Dino, sabe que o Flávio Dino também, em qualquer circunstância, cumprirá o seu papel para que essas coisas sejam, sobretudo, levadas adiante. Senador Renan Calheiros, ao final do ciclo de apartes e do pronunciamento final do senador Sérgio Moro, eu passaria a palavra a Vossa Excelência para a sua questão de ordem. Próximo a partear o senador Sérgio Moro é o senador Plínio Valério. Senador Moro, peço desculpas por fazer a parte agora, eu só pretendia fazê-lo após o seu discurso. Mas é importante, já fui atrapalhado, então vamos nessa, antes mesmo do final do discurso. E em nome do povo amazonense que eu represento, já hipotequei solidariedade total, respeito e cobrança que as autoridades continuem, punam os culpados, apontem, se for o caso, o nome dos mandantes disso. Mas num país em que o óbvio não é enxergado, e as televisões estão para mostrar que não enxergam o óbvio, num país em que os corruptores estão presos e os corruptos soltos, é importante que a gente fale do óbvio um pouco. Quem sabe alguém passe a enxergar o óbvio, que é tão simples. O quanto é perigoso neste país combater o crime e a corrupção. O senhor como juiz e nós aqui como senadores. Projetos, pronunciamentos, a gente corre perigo todo dia. Como ouvidor-geral do Senado, a gente recebe ameaça e os passa ao presidente e à Polícia Legislativa diariamente. Isso mostra que o homem público não pode ter medo de injúria, calúnia, difamação e ameaças. Me perdoe mais uma vez, presidente, de misturar o assunto, mas eu fico imaginando agora como é que se encontra o povo do Rio Grande do Norte após ouvir o senador Randolph falar que a era do crime organizado acabou nesse estado. Então, temos aí duas grandes oportunidades para mostrar que o crime organizado está sendo combatido. A ameaça ao senhor e o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Duas oportunidades para verdadeiramente, Renan, a gente provar que estamos combatendo de verdade e que o governo que aí está vai combater para valer. E se combater para valer, só merece de todo nós apoio. Parabéns, desculpe por interrompê-lo antes do seu pronunciamento final, porque estava indo muito bem com sugestões. E é isso que a gente precisa, soluções. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, senhoras e senhores, na qualidade de líder do PT no Senado, eu também quero aqui manifestar o meu total repúdio a esse tipo de conduta criminosa. E o que faço aqui me solidarizando com o senador Sérgio Moro e toda e qualquer pessoa que tenha sido vítima desse crime
que abala o estado psicológico de todos nós. Mas eu também tenho que aqui fazer uma ressalva e um agradecimento à Polícia Federal. Nós sabemos que o artigo 37 da Constituição Federal, ela estabelece ali os princípios que regem a administração pública, dentre eles, a impessoalidade. E a Polícia Federal agiu no tempo correto. Isso demonstra que os nossos governos do PT sempre deram autonomia à Polícia Federal. O senhor é testemunha disso. O que não aconteceu no governo anterior, o senhor muito bem sabe disso, que o senhor largou o Ministério da Justiça denunciando interferência na Polícia Federal. Eu também não posso deixar de fazer uma ressalva de que nós não podemos viver num universo paralelo. Querer vincular esse fato ao atual presidente é totalmente contraproducente. É o mesmo que estão querendo fazer do atentado ao Estado de Direito do dia 8 de janeiro. Ora, o presidente da República, o ministro Flávio Dino, com equilíbrio, com serenidade, fortalecendo as instituições, estão dando a resposta. Achar razoável que em 8 dias de governo, o que aconteceu aqui foi orquestrado pelo Partido dos Trabalhadores, foge à razoabilidade. Entender que o que aconteceu com Vossa Excelência e que em 45 dias a Polícia Federal deu uma resposta, vinculando isso ao atual presidente, foge à razoabilidade. Então, nós podemos e devemos estar falando isso a todo momento, que nós temos uma Polícia Federal atuante, nós temos um presidente da República que fortalece as instituições, porque nós fortalecemos a democracia, fortalecendo as instituições. Você quer ver matar a democracia, enfraquece as instituições. E todos os governos do Partido dos Trabalhadores sempre fortaleceram as instituições, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal, seja o Poder Judiciário, todas as instituições tiveram autonomia na apuração, doa quem doer, porque o princípio é constitucional, os princípios que regem a... Para concluir, senhor presidente, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parabéns à Polícia Federal, parabéns ao ministro Flávio Dino, parabéns ao presidente da República que tem a altivez de conduzir o Brasil no rumo certo e vai dar efetividade àquela garantia constitucional expressa no artigo 144, que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E esse dever está sendo assegurado. Por isso, eu quero aqui, mais uma vez, me solidarizar e que, graças a Deus, obtivemos êxito. E podem, efetivamente, contar com essa casa, com o nosso apoio, em toda e qualquer medida que vá contribuir para reduzir a criminalidade no país. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Ciro Nogueira. Senhor presidente, rapidamente só trazer a nossa solidariedade, senador Moro, ao senhor, à sua esposa, também ao promotor Lincoln, que me choca muito, e acho que seu projeto é mais do que pertinente. Eu estava vendo aqui dizendo que todas as semanas recebem ameaças de morte no seu trabalho de enfrentar essa organização criminosa, que não atua mais só em São Paulo, ela tomou conta do país. Ela e o Comando Vermelho estão tomando conta do nosso país, inclusive no meu Piauí, senhor presidente. Acho que é mais do que pertinente a proposta do senador Rogério. Acho que essa casa tem que criar uma comissão. Além de discutir o seu projeto, eu acho que nós teríamos que dar urgência e celeridade para que a gente venha aprová-lo. Essa casa chegou o momento de nós discutirmos o que está acontecendo no nosso país. Nas grandes, médias e pequenas cidades, o PCC e o Comando Vermelho tomaram conta. E nós não podemos aqui, como a casa que representa os estados, fingir que isso não está acontecendo no nosso país, meu querido astronauta. Nós temos que tomar essa decisão. Eu acho que é mais de pertinente uma comissão suprapartidária, sem disputas ideológicas, sem disputas políticas, sem revanchismo, mas nós olharmos para o que está acontecendo no nosso país e que vê agora, nessa ameaça brutal à democracia brasileira, nesse ataque que o senhor sofreu,
mas outras pessoas estão envolvidas. Quantos promotores, quantos delegados estão, quantos policiais que têm que chegar nas suas bases, nas suas casas, tem que tirar a sua farda com medo. Eu acho que essa casa chegou o momento de nós criarmos uma comissão de alto nível, com pessoas aqui nós temos ex-ministros, ex-delegados, promotores, pessoas que podem contribuir muito para dar um norte à questão da segurança pública no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Senador astronauta Marcos Pontes. Senhor presidente, amigos senadores, senadoras, meu amigo Sérgio Moro, começando aqui, como todos, na solidariedade a você, a Rosângela, e dizer o seguinte, eu ouvi aqui muitas falas, muitos discursos a respeito do assunto, e eu sou engenheiro, eu gosto de coisa prática, vamos levar em conta o seguinte: o crime organizado não começou agora, como já foi dito aqui. Eu vou levantar alguns pontos que foram falados aqui. Isso é um fato que já existe há bastante tempo. E muitas questões ficaram sem ser respondidas para nós, para a população como um todo, começando lá atrás ou até antes, coisas que eu lembro aqui de cabeça, como lá o Celso Daniel, lá em São Paulo, como a própria Marielle, que a gente ouve falar bastante aqui, como a facada do presidente Bolsonaro, o Adélio, agora a CPMI muito necessária do 8 de janeiro, que eu não vejo razão nenhuma para alguém ser contra, a gente precisa levantar todos esses dados. O fato é que a gente precisa de respostas e a gente precisa atuar, e tem que ser encarado de frente. Isso é um momento que tem que ser encarado de frente. Eu lembro que o Jorge Sey falou aqui com relação ao aumento da situação, também foi citado várias vezes, que a noção clara que a gente tem é o aumento dessa situação, como se esse pessoal tivesse sentido mais à vontade, isso não pode acontecer. Muitos aqui falaram com relação à união, suprapartidária, acima de todos os partidos, é super importante a gente trabalhar juntos, afinal de contas, isso é contra todos nós, independente de partido, independente de qualquer outra coisa. Como o Cleitinho falou, como o Marinho falou, Rogério Marinho, é importante ação, e não só ficar nas palavras, a gente partir para a ação, e essa ação inclui os poderes que a gente tem aqui na análise da legislação, na melhoria dessa legislação, não só uma, mas trazer todas essa criação dessa comissão, apoio completamente essa criação, de forma que a gente possa analisar, estudar e melhorar, apertar essas leis de forma que a gente melhore a situação como um todo no país, tem que encarar de frente o problema, não é para ficar esperando as coisas acontecerem. E também nós somos de todos os estados, nós temos muitos contatos com as instituições, não é só a lei, a gente precisa da execução da lei, que a lei funcione, e para isso a gente vai precisar de outros poderes trabalhando junto conosco, vai precisar nos estados, nas cidades, e essa cooperação entre todas pode ser liderado por nós aqui no Senado, no Congresso, e com certeza a ação efetiva vai ajudar a resolver esse problema. Obrigado, presidente. Obrigado, senador. Senador Sérgio Moro, me permita, como presidente do Senado, após ouvir os muitos apartes que foram feitos em relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, uma vez mais, agora de público, me solidarizar com Vossa Excelência, com a deputada federal Rosângela Moro, sua esposa, com a sua família, por esses ataques, por esse período que Vossa Excelência viveu de muita aflição em função dessas ameaças que recebeu, e hoje ver desbaratada essa quadrilha que o ameaçava. Por algumas vezes estivemos juntos, e quero comunicar ao plenário do Senado Federal que, em relação a essa presidência, a Polícia Legislativa do Senado não faltou o empenho necessário para poder garantir nesse período a segurança do senador Sérgio Moro e de sua família. Esse era o nosso papel e nossa obrigação. E veja, Vossa Excelência, que todos esses pronunciamentos, em número, pelo que contei aqui, de 25 pronunciamentos em aparte a Vossa Excelência, de vários partidos políticos, de várias regiões do país, todos se solidarizando com Vossa Excelência, o que é revelador de que este acontecimento que tem Vossa Excelência como alvo
e como personagem, é um acontecimento que extrapola os limites da sua esfera pessoal, da sua família. É um atentado à instituição Senado Federal. Tomamos todos nós, senador Sérgio Moro, como uma agressão ao Senado Federal, uma ameaça, um planejamento, uma orquestração de atentado a Vossa Excelência e a sua família, em função do exercício de suas atribuições, seja como juiz, seja como ministro de Estado, seja como senador da República. Isto é algo intolerável. A violência não calha em lugar algum e a violência, infelizmente, no Brasil é uma realidade que se precisa atacar. E a violência em função e que tem como causa alguém que tenha exercido a sua função e as suas atribuições constitucionais e os seus poderes investidos é algo muito intolerável e acaba sendo uma agressão às instituições, neste caso ao Senado Federal, e uma agressão ao Estado de Direito e à democracia. É por esta razão que tomamos todas as providências que foram possíveis nesse momento, juntamente com Vossa Excelência, no momento em que Vossa Excelência sofreu e se viu envolvido nessa situação. É muito importante reconhecer no pronunciamento de Vossa Excelência o fez, aqueles que foram personagens e que permitiram que se culminasse hoje com essa operação, as Forças de Segurança de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, a nossa Polícia Legislativa, a Polícia Federal. Destaco hoje, a despeito dos pronunciamentos que vi, e evidentemente, como o presidente Renan disse, não devemos politizar esta questão, porque é um atentado ao Senado Federal, fosse com qual senador fosse, é um atentado ao Senado Federal. Mas hoje, às 7h45 da manhã, recebi um telefonema do ministro da Justiça, Flávio Dino, me comunicando a respeito do desfecho dessa investigação e do empenho que ele fez a partir das conversas que tivemos com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que não poupou esforços para poder fazer com que o aparato do Estado funcionasse como um aparato de Estado e não de governo. Portanto, esse reconhecimento eu devo fazer à Polícia Federal e ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi um reconhecimento, um respeito e uma consideração para todo o Senado Federal, em relação a todo o Senado Federal, haja vista que isso que envolveu o senador Sérgio Moro, repito, é de interesse absoluto do Senado Federal e não é por outra razão que nós reservamos essa sessão de hoje. Acabou isso acontecendo com esses muitos pronunciamentos que nos instam a uma reflexão, além da solidariedade prestada ao senador Sérgio Moro, quais as providências devemos tomar diante disso, além de acompanhar para e passo essas investigações, para evitar que novos acontecimentos aconteçam, seja em relação ao senador Sérgio Moro, seja em relação a qualquer outro senador ou senadora da República, que possamos fazer as reflexões sobre o sistema carcerário do nosso país. Todos nós convergimos com a ideia de um sistema carcerário eficiente, que possa ter princípios de direitos humanos, com a garantia de direitos individuais àqueles que estão encarcerados, que devam cumprir as suas penas, a discussão sobre leis penais e leis processuais penais. E aí elogio o senador Sérgio Moro, que mesmo se vendo numa situação dessa natureza, não provoca uma histeria legislativa, como se recrudescer penas, aumentar tipos penais, aumentar qualificadoras, aumentar causas de aumento de pena fosse eficiente no combate a crime organizado. Vossa Excelência é cirúrgico no projeto que fez e que li, que é o de permitir a criação de um tipo penal autônomo que possa punir o planejamento, haja vista que a intenção e a cogitação e a preparação de crimes, por vezes, são impuníveis, e o que Vossa Excelência pretende é que esse tipo de planejamento contra autoridades constituídas, que é um atentado à democracia, possa ser punido como um crime autônomo, associado a crime de associação criminosa, formação de quadrilha, outros tipos de crime, porte de armas, mas que possa ser um tipo penal autônomo. Por isso, cumprimento Vossa Excelência pela responsabilidade penal de poder ser cirúrgico para efetivamente resolver esse ponto específico. Lembrando, e aqui também tenhamos toda
toda a cautela com essa reflexão, para que não puxemos para o Legislativo também uma responsabilidade que não é só dele. Nós fizemos, como bem lembrou o presidente Renan Calheiros, uma série de leis penais e processuais penais que permitiram, com institutos como delação premiada, colaboração premiada, ação controlada, interceptação telefônica, métodos de investigação, proteção a testemunhos, uma série de leis que permitiram o aprimoramento do combate ao crime organizado. O que acontece é que essas leis precisam ser aplicadas. Para isso há a necessidade de uma função plenamente exercida pelo Poder Executivo e pelas polícias e pelo Poder Judiciário e o Ministério Público na aplicação da lei penal. A impunidade, como disse o senador Rodrigo Cunha, que foi vítima também na sua família de violência política grave, Vossa Excelência também pontua esse tema. Nós temos efetivamente que fazer com que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo possam também se desincumbir de suas funções. E não é, repito, uma tarefa só do Legislativo de criar leis em cima de leis, aumento de pena em cima de aumento de pena, uma série de coisas que, por vezes, quando chega na aplicação do caso concreto, não se resolve. Como destacou o senador Rodrigo Cunha, o grande problema é o da impunidade. Pode-se ter uma lei com uma pena de 1 a 4 anos, ou de 4 a 8 anos, ou de 8 a 12 anos, 12 a 30 anos, 30 a 50 anos, que não é possível no Brasil, mas nenhuma pena combinada, se não for aplicada, não serve de nada. O que vale é a aplicação da lei penal. Por isso, tenhamos essa reflexão, essa cautela de formatarmos um ordenamento jurídico adequado, mas que possamos exigir do Poder Executivo e do Poder Judiciário a aplicação. E, por fim, Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, que foi juiz, e sabe o que significa ser juiz, nós temos 2 registros a fazer, que uma operação dessa natureza, quando acontece hoje, há juízes e promotores e membros do Ministério Público muito corajosos por trás de uma operação dessa natureza. Tanto que, de outro lado, há juízes e promotores alvos de ameaças que foram desbaratadas com essa operação de hoje. Assim como há policiais da Polícia Judiciária e da Polícia Mantenedora da Ordem, muito corajosos também no dia a dia, próprio da função, no enfrentamento ao crime de um modo geral, especialmente ao crime organizado. Para esses juízes e promotores, nós temos que render nossas homenagens, como devemos render as nossas homenagens aos policiais brasileiros. E não é por outra razão que eu tenho buscado sempre essa reflexão de que a magistratura brasileira, os membros do Ministério Público, os defensores públicos também, precisam ser valorizados. Nós temos que ter nessas carreiras, porque veja uma situação dessa natureza, um promotor que busca combater o crime organizado, organizações criminosas como o PCC, alvo de ameaça toda semana. É preciso ter nesses postos pessoas vocacionadas, independentes, imparciais, incorruptíveis. E, para isso, nós precisamos estruturar essas carreiras. A estruturação dessas carreiras, a valorização dessas carreiras e deixarmos de falar que suas prerrogativas são privilégios, porque não são, são prerrogativas. Isso deve ser sempre pontuado e nós temos que ter coragem de poder defender juízes, defender promotores, defender policiais aqui no Parlamento brasileiro. Também serve de reflexão, diante de um acontecimento dessa natureza, da importância de um sistema de justiça, de um sistema judiciário que seja efetivo, que seja eficiente. Isso se faz naturalmente com a valorização desses profissionais no exercício de suas funções no dia a dia. Portanto, em nome da presidência do Senado, devolvo a palavra ao senador Sérgio Moro, renovando o nosso sentimento de solidariedade, o nosso sentimento de união, com um objetivo comum, de proteger Vossa Excelência, de proteger a instituição contra qualquer tipo de violência e de criminalidade. Senador Sérgio Moro. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, primeiro quero lhe agradecer mais uma vez e, de fato, quando lhe procurei, fui prontamente atendido e estendo aqui meu agradecimento igualmente ao presidente da outra casa, Arthur Lira, que, por sua vez, foi procurado por conta da situação da minha esposa, a deputada Rosângela Moro. E um agradecimento especial, se me permite aqui, presidente, às polícias legislativas de ambas as casas, que têm sido aí testadas com frequência em situações bastante difíceis e fizeram um trabalho profissional magnífico. Eu não quero politizar esse tema, esse é um tema suprapartidário, combate ao crime organizado, mas eu quero aqui destacar que, inclusive,
Eu fiz um elogio inicial à Polícia Federal. A Polícia Federal desempenhou o trabalho de investigação e fez um bom trabalho. Agradeço especificamente aos delegados, agentes policiais ali envolvidos, assim como agradeci a PM de São Paulo, a PM do Paraná e as polícias legislativas que fizeram um excelente trabalho de segurança. E até um dos pontos do projeto, presidente, que eu apresento, é para nós termos um mandamento legal que garante a policiais ameaçados pelo crime organizado uma proteção legal. Que hoje o nosso ordenamento jurídico é falho em relação a isso. Vossa Excelência falou de magistrados e promotores, e de fato há valentes, bravos, e algo que me foi colocado por vários com os quais conversei, inclusive de pessoas envolvidas nessas investigações, que me disseram que hoje a lei garante proteção enquanto eles estão na ativa, mas que se um deles se aposenta, no dia seguinte, não tem nenhuma cobertura legal. Então eu fiz esse projeto, sim, para estender, para criar tipos penais, para que nós possamos punir o planejamento dessas ações, esses atentados contra autoridades ou pessoas envolvidas no combate ao crime organizado. E aqui, presidente, não para deixar muito claro, não é um plano imaginário, um plano num guardanapo, é um plano estruturado, como foi feito nesse caso, de alugar casas, de filmar minha residência, de ter todo um planejamento estruturado para realizar aquele fato. E aí nós precisamos ter uma legislação que garanta a punição desses indivíduos sem esperar que eles iniciem a execução do crime, porque senão nós ficamos desprotegidos. É mais ou menos semelhante ao que acontece em relação aos atentados terroristas. Não se espera que se jogue um avião num prédio para que se debele um plano dessa espécie. A meu ver, é fundamental essa legislação. E deixar muito claro que aqui não é proteger esses indivíduos, os agentes da lei, mas indiretamente proteger a população. Porque eles estão na linha de frente do combate ao crime organizado e não têm condições de realizar o seu papel se depois o Estado os abandoná-los. Então, presidente, o projeto ele não trata de questões partidárias, não tenta politizar esse tema de maneira nenhuma. Agora, uma coisa que eu aprendi também é que quando a gente combate a corrupção, tentam nos matar com mentiras. E quando a gente combate o crime organizado, tentam nos matar de verdade. E eu tenho que dizer, pedindo vênia aos colegas, e lamentar, senador Jacques Wagner, a frase de ontem do presidente, que quando o presidente coloca frases dessa espécie, não vou falar o verbo, preservar o decoro aqui da casa, e quando o presidente fala que pretende se vingar, isso ele expõe a mim e a minha família, de certa maneira, a risco, porque ele incentiva comportamentos, muitas vezes de mentes influenciáveis, que podem nos colocar numa situação vulnerável. Então, esse tipo de frase, sim, tem que ser lamentado, e gostaria, mais do que uma palavra, um gesto. Gostaria de ter, por exemplo, o apoio do governo federal, dos representantes aqui do Partido dos Trabalhadores e da base do governo, para esse projeto, que é um projeto suprapartidário, para nós possamos superar e redimir esse episódio. Eu, na verdade, fui eleito senador e o meu objetivo é olhar o presente e olhar o futuro, porque é o que a população quer de nós, que nós possamos resolver e ajudar a solucionar os problemas da vida dela, que são, hoje, a inflação alta, os juros altos por conta do descontrole fiscal, mas nós encontramos aqui também o problema da segurança pública. E esse tem que ser um objetivo suprapartidário. No governo anterior, nós tomamos algumas ações, longe de debelar o crime organizado, porque essa é uma ação permanente, senador Renan.
Isso começa lá atrás e vai evoluindo. É uma luta contínua que segue em frente. Mas nós conseguimos tomar algumas ações importantes que até refletem hoje, quando se quer retaliar contra um senador que foi ministro, que foi juiz, porque atuou contra o crime organizado, quando se quer retaliar um promotor valente, lá na condução dos seus casos. Então isso vem num contínuo. Agora nós estamos num cenário em que nós estamos assistindo ataques à população civil no Rio Grande do Norte, e aqui não estou responsabilizando o atual governo por isso. E agora nós estamos vendo esse plano de hoje desvelado, que levanta aquelas nossas preocupações. Será que o crime organizado está querendo aproveitar o momento para mostrar força? E aí que vem a nossa questão. Como nós reagimos a isso? Claro que cabe a ação da polícia, certamente cabe políticas públicas no âmbito do governo estadual, federal, municipal, mas cabe também uma responsabilidade, e isso Vossa Excelência disse com muita propriedade, a essa casa, a esse Senado. Não porque entre os alvos do crime organizado se encontra um senador, mas porque esses planos revelam uma ousadia que nós não vimos antes. E aí nós temos que reagir. E o meu propósito, presidente, foi primeiro vir a essa tribuna para agradecer Vossa Excelência e todos aqueles que me ajudaram nesse período, a mim, a minha família, a deputada federal, agradecer aos colegas que fizeram as apartes, porque era previsível que nós receberíamos essa solidariedade, não esperaria diferente, né, dos meus colegas senadores e das minhas colegas senadores, mas principalmente para apresentar uma proposta e pedir encarecidamente, presidente, que nós possamos deliberar nessa casa, nas comissões que forem necessárias, segundo a sua definição, e igualmente nesse plenário, que é um projeto suprapartidário. E gostaria, nesse contexto, né, que nós possamos ter aqui o apoio de todos, inclusive do atual governo federal, para que nós possamos dizer que o Senado fez a sua parte, que o Congresso fez a sua parte e que o Brasil não vai ser vencido pelo crime, seja ele organizado ou crime violento, ou mesmo pela corrupção. É isso, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Faço o registro também do senador Jaime Campos, que havia feito a inscrição para o aparte, para prestar solidariedade ao senador Sérgio Moro.